lá no final do ano o Thiago Nunes vai se manifestar. Agora tem uma outra situação. O Atlético Mineiro tem contrato com o Wagner Mancini até o fim do ano e a galinha dos ovos de ouro do Galo é a contratação do Fábio Carille para o ano que vem. Então a gente pode ter uma dança das cadeiras muito forte para a temporada que vem. Repito, se a diretoria do Corinthians entender que os resultados não estão chegando e o desempenho em campo não melhora. Vamos lá. Perfeito, Capelanes. Vamos acompanhar agora, meio-dia, 52 minutinhos, publicidade e informação. De primeira, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento DAZN, mais futebol ao vivo que em qualquer outro lugar. Sabia que você pode assistir aos melhores campeonatos do mundo no seu celular, tablet, Smart TV e até no videogame quando quiser e onde estiver? É isso mesmo, só no DAZN. Você assiste a Premier League, Campeonato Italiano, Francês, Copa Sul-Americana, além de muitos conteúdos originais e exclusivos. Assista aos principais campeonatos, os melhores jogos e as estrelas do futebol mundial. Acesse dazn.com e assine já com o primeiro mês grátis. DAZN, mais futebol ao vivo que em qualquer outro lugar. Welcome to a dream. Se você quer transformar o carro ou imóvel dos seus sonhos em realidade, o Consórcio Embracon tem os melhores planos para você. E mais, agora você pode realizar a reforma dos seus sonhos, a festa dos seus sonhos e até a faculdade dos seus sonhos. Consórcio Embracon, as melhores condições para você. Acesse embracon.com.br e veja nossos planos para realizar seus sonhos. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Bom dia, dona Silvia. O que essa cartomante está fazendo aqui, dona Silvia? Pois é, seu Matias. É para ver se ela adivinha a próxima desculpa que a transportadora Pinóquio vai dar sobre as nossas entregas. Para quem deseja atendimento personalizado no Brasil inteiro, só existe um caminho. Braspress, que distribui seus produtos em todo o Brasil. Quem despacha suas encomendas pela Braspress não precisa de mais transportadoras. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Se liga na Dica Sil. Quantas vezes, quando precisamos de uma reforma elétrica e não temos um profissional de confiança para fazer o trabalho? A Dica Sil do dia é: procure profissionais com conhecimento certificado. A Sil, por exemplo, oferece junto ao Senai São Paulo palestras em 3 módulos, com certificação para profissionais da área. Valorize o profissional que investe em conhecimento. Oferecimento: fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. A água é aquele detalhe que acompanha o nosso dia a dia. Secretária, traz 2 garrafas de Aquíssima para nossa reunião. Seja no trabalho ou no happy hour, a água vai bem com tudo. Garçom, traz uma garrafa de Aquíssima com gás, gelo e limão. Mas para fazer a diferença, não pode ser qualquer água. Você sempre pede água da Aquíssima em todo lugar, né, amiga? Claro, amiga. Em ocasiões especiais, todo detalhe é importante. Aquíssima, o detalhe que faz a diferença. Sabia que você pode assistir aos melhores campeonatos do mundo no seu celular, tablet, Smart TV e até no videogame quando quiser e onde estiver? É isso mesmo, só no DAZN. Você assiste a Premier League, Campeonato Italiano, Francês, Copa Sul-Americana, além de muitos conteúdos originais e exclusivos. Assista aos principais campeonatos, os melhores jogos e as estrelas do futebol mundial. Acesse dazn.com e assine já com o primeiro mês grátis. DAZN, mais futebol ao vivo que em qualquer outro lugar. De primeira, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento DAZN, mais futebol ao vivo que em qualquer outro lugar. Muito bem, senhores, estamos de volta. Esse é o De Primeira, você está na Rádio Bandeirantes e eu tenho um recado para você. Opa! Que é fã de futebol, assim como o Fábio Piperno, assim como eu. Você sabia que você pode assistir aos melhores campeonatos do mundo no seu celular, tablet, Smart TV e até no videogame quando quiser e onde estiver, Piperno? Então conta aí pra gente como é que faz, seu Romano. Só no DAZN você assiste a Premier League, Campeonato Italiano, Francês, Copa Sul-Americana e muito mais, tudo isso ao vivaço. O DAZN ainda traz conteúdos originais exclusivos como Sem Filtro. Conhece o Sem Filtro? Ah, explica pra gente aí o que é isso. Os bastidores do time do Mengão nesse segundo semestre, mágico do Flamengo. Você acompanha todos os bastidores no DAZN, além da série Making Off que você já sabe. Traz Neymar e Cristiano Ronaldo contando sobre jogos decisivos que mudaram suas carreiras para sempre. Não dá para perder. Acesse agora dazon.com. Ah, Romã, como é que soletra DAZN? Piperno conta para você. DAZN. D de
Dubai. Hoje a gente mudou, né? Dubai. A de Austrália. Austrália. Z de Zâmbia. Boa, Zâmbia. E ele, em homenagem a você, de Namíbia, que você citou ontem. Boa, dazn.com, sem o BR. Assine já. Olha só, primeiro mês é grátis, então aproveite. DAZN, mais futebol ao vivo que em qualquer outro lugar. Agora, 12h57. Começou o Esquenta Black Friday CVC. Chegou a hora de se dar aquelas férias. Viaje no Natal, Réveillon, Janeiro ou quando quiser, com altos descontos em passagens, hotéis, ingressos, cruzeiros e muito mais. E você paga tudo em até 12 vezes no cartão, boleto ou usando seus pontos. Garanta hoje as férias que você sonha. Quer ofertas a toda hora? Vem pra loja. Vem pro Esquenta Black Friday CVC. Viver é bom, encontrar os amigos é bom. RCI 1320 AM, Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de rádio. Você já sabe onde irá comprar os materiais elétricos do seu imóvel? É claro que você sabe! É na Eletromil! Conheça a nossa loja e veja os mais diversos artigos em lâmpadas, lustres, pendentes, luminárias, além de chuveiros e toda a parte elétrica para a sua casa ou estabelecimento comercial. Eletromil, Rua Stanislau Zambrick, 611 Centro, próximo ao Mufato Boici. Fone 3528-8130. Atenção! Neste sábado, dia 19 de outubro, acontecerá o dia D de vacinação contra o sarampo. O Ministério da Saúde convoca todos os pais ou responsáveis por crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade que ainda não tenham tomado as 2 doses da vacina a levarem seus filhos até uma unidade de saúde para serem vacinados contra o sarampo. Levem a caderneta de vacinação. Faça a sua parte. Proteja nossas crianças. Saiba mais em saude.gov.br/vacina Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. RCI, notícias de Foz do Iguaçu e região. Terça-feira, 15 de outubro de 2019. O Exército Brasileiro deu início nesta segunda-feira a mais uma edição da Operação Ágata Fronteira Sul nas rodovias do oeste do Paraná e em pontos como a Ponte da Amizade e a Ponte Tancredo Neves. O objetivo do procedimento, coordenado pela 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, com sede em Cascavel, é reforçar o trabalho de patrulhamento na fronteira e colaborar com as forças de segurança no combate a crimes como tráfico de drogas, armas e munições. O trabalho vai se estender por tempo indeterminado, contando em Foz do Iguaçu com militares do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado. Denúncias que auxiliem na detecção de situações ilícitas podem ser feitas anonimamente através do telefone 181. RCI. A Prefeitura de Foz do Iguaçu pôs em marcha desde ontem os serviços de implantação de uma aduela sobre o arroio Ouro Verde na Avenida General Meira. Por conta dos trabalhos, o trecho da via entre as ruas Prata e Pérola, no bairro Ouro Verde, estará fechado pelos próximos 30 dias. A medida se faz necessária para garantir a segurança dos munícipes que trafegam pelo local e também para que a obra seja executada com mais rapidez. O local já está sinalizado com cavaletes e equipes do Fostrans e da Guarda Municipal também estão no local, reforçando a orientação aos motoristas nos horários de maior circulação de veículos. RCI. Outras notícias de Foz do Iguaçu e região fronteiriça você confere de segunda a sábado, das 8 às 10, no programa Manhã RCI. Eu sou o Guilherme Wojciechowski e este é o RCI Notícias. RCI Notícias, de volta a qualquer momento na programação. CYJ 351. Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes de rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá pessoal, boa tarde. Começamos o nosso programa Papo Evolutivo. Fique com a gente das 13 às 14 horas. Lembrando que toda terça-feira nós estamos aqui com um tema legal para você refletir sobre como pode evoluir mais rápido, o que você pode fazer para interagir melhor com as pessoas e com os ambientes, com o mundo. Hoje estamos aqui, eu, Leonardo Rodrigues. Eu, Andressa Lima. Eu, Hilton Gunça. Para conversar sobre o tema Inveja é Doença. O que você acha? Participe,
mande sua mensagem pelo Face ou pelo WhatsApp. Anote o número aí. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Hoje contamos aqui com uma presença especial na nossa técnica, tá o Francisco, já colocou uma ideia boa aqui que a gente vai debater daqui a pouco, eu vou trazer a ideia dele para a gente conversar no nosso Papo Evolutivo. Lembrando que, conversando, a gente se entende. E vamos começando o nosso Papo Evolutivo de hoje. Eu já vou colocar aqui umas perguntas que a gente vai debater, tá certo? Então assim, o que fazer quando a gente sente inveja de alguém? O que fazer quando a gente percebe alguém com inveja da gente? Como ficam as nossas energias? Tudo isso a gente vai conversar hoje. Mas para começar o programa, eu vou ler para vocês a definição de inveja. No dicionário, a inveja está dizendo o seguinte: é o desgosto ou pesar sobre a felicidade de outrem. E pela psicologia, está dizendo o seguinte: é o desejo de atributos, posses, status ou habilidades de outras pessoas. É um sentimento controverso, indica algo positivo que desperta algo negativo. Então, a pessoa inveja algo que alguém conquistou, algo que a pessoa já tem, mas como ela não tem, ela joga essas energias, né, de inveja contra o outro. E aí a gente já faz a pergunta aqui para a gente debater entre a gente, né? Já tem várias pessoas entrando, a Sherida, a Luziane, a Elaine, a Patrícia Menezes, Melissa. Sejam bem-vindos todos vocês. A pergunta é a seguinte: inveja é doença ou não é doença? Então vamos começar, né? Olha, eu particularmente eu acho que a inveja faz parte de uma das patologias da consciência, né? A inveja ela vai atrapalhar o processo da evolução pessoal, justamente por essa série de aspectos que você trouxe aí na definição, tanto do dicionário quanto pelo o que é estudado aí pela psicologia. Esse sentimento já foi muito estudado aí na humanidade, vários pensadores já se dedicaram a esse tema, né? Mas eu acho que isso pode atrapalhar muito. A questão que a inveja ela acaba poluindo a sua pensenidade, os seus pensamentos, o seu espaço mental, acaba atraindo uma série de companhias, tanto intrafísicas, né, que estão com o corpo físico, assim, que se afinizam com esse tema da inveja, quanto extrafísicas, que já não têm esse corpo físico, assim como nós. Então, assim, com quem que você quer estar acompanhado, né? Com pessoas que pensam bem, que querem o seu sucesso de fato, ou pessoas que estão torcendo contra, né? Eu vejo o seguinte: a inveja, ela começa com algo muito simples, que é até positivo, que é a admiração por algo que o outro possui. Só que o que vem depois não é tão positivo assim. Eu acho que nesse momento o nosso egocentrismo, ele se sobressai ao processo de empatia, à própria admiração, e você tenta possuir aquilo que o outro tem, mas muitas vezes você não quer nem para si, mas não quer que o outro tenha também. Apenas não quer que o outro se dê bem. Tem um exemplo, uma frase que o Tom Jobim parece que conta, que é o seguinte: se duas pessoas estiverem na rua e passar um cara numa Ferrari, você vai criticar e dizer assim: como é que aquele cara conseguiu aquilo que ele fez, o que ele roubou para conseguir aquela Ferrari? E não para pensar o sacrifício que ele fez para conseguir aquela Ferrari, nem para pensar o seguinte: como eu faço para eu também conseguir uma Ferrari? Então, é uma visão muito distorcida, é um caminho fácil, ou seja, em vez de você chegar junto ou lutar para conseguir algo, é mais fácil denegrir, desfazer, destruir. Então, é uma profunda patologia, né? Do nosso egocentrismo, né? Posso só complementar aí, porque assim, vocês trouxeram umas ideias e assim, até uma definição mais do ramo da psicologia, né, dessa ciência, e eu humildemente, eu discordo um pouquinho, porque assim, eu acho que a inveja é negativo em si. O fato da gente olhar outras pessoas e ver assim, poxa, aquela pessoa tem um traço legal, ela conseguiu bens materiais que eu também almejo, não tem nada de errado nisso. Ela conseguiu feitos profissionais ou na vida pessoal que eu acho legal, mas isso em si não é inveja. Eu acho importante a gente diferenciar. É admiração. É admiração. E aí o que você vai fazer com isso? Aí a gente pode cair na inveja. Eu também quero isso para mim. Ele não merece isso. Ou pode cair assim, poxa, deixa eu ver o que essa pessoa fez. Como é que ela trabalhou?
que ela se empenhou de fato para eu também ter isso. Então, assim, como é que ela superou, ela tem esse traço? Como é que ela fez ali para superar? Será que eu posso fazer o mesmo caminho? Será que se eu perguntar para ela, conversar, ela me dá o caminho das pedras para facilitar o meu processo? Então, eu discordo um pouquinho, que eu acho que a inveja... Mas acho que foi a mesma coisa que a gente está falando, porque eu acho que eu concordo contigo. Eu acho que as pessoas conquistam, têm comportamentos positivos, ou conquistam bens materiais, ou outras conquistas, e quando a gente não tem a inveja, a gente admira aquilo, a gente respeita, a gente se pergunta como é que eu posso fazer para conquistar aquilo também, mas você não está contra o outro, você não está incomodado. Acho que um parâmetro que a gente pode utilizar é o nível de incômodo pessoal. Se você ficou incomodado, né, deu aquele cotoveloma, assim, aquele olhar negativo, eu desejo aquilo também, mas passou do ponto da admiração, do respeito, aí sim, cai na inveja, que é sempre negativo. Eu concordo plenamente com você, Andressa. E eu acho o seguinte, ó, o olhar negativo sobre o outro, né? Quando você fala lá da Ferrari, quando você fala, Andressa, dos bens, é um olhar negativo, isso é a inveja. Se o olhar é positivo, é a admiração, é o respeito pela conquista do outro. Chama esse olhar positivo de inveja branca, né? Inveja branca. Que é ruim, né? Eu não sei, inveja já acho ruim esse negócio. Eu já tenho um outro termo aqui que eu ia trazer, que é da satisfação benévola, né? Okay. Essa satisfação pelo sucesso, pela evolução, pelo que as pessoas vêm conquistando. Você ficar realmente satisfeito com isso. E aí tem aquele outro termo que é a satisfação malévola, né? Sim. Que aí quando a pessoa não se dá bem, quando a pessoa não dá um passo certo, dá aquela satisfação pela pessoa não ter se dado bem, né? Provavelmente pela inveja. Você vê, a relação assim, ó, pra gente se dar bem, todo mundo tem que se dar bem junto, né? Então é a relação ganha-ganha. O invejoso, ele tá perdendo. Sim. Tá certo? Ele vê o que a outra pessoa ganhou, e quando ele fica com inveja, ele perdeu, ele nem sabe disso. E aí eu vou colocar uma pimenta aqui antes da gente, depois pra gente ver o pessoal aqui da internet. As pessoas ficam com inveja. O que acontece, né, naquela pergunta que eu fiz? O que a gente faz quando a gente percebe alguém com inveja da gente? Isso mexe com as nossas energias? Como é que fica esse cenário? O que vocês acham? Bom, aí, ou seja, a cultura popular, as pessoas mesmo não entendendo do processo das energias, assim, de forma clara, porque na Conscienciologia a gente aprende a lidar, nós desenvolvemos sensibilidade, então a pessoa pensionizou mal da gente, você sente de imediato a repercussão. Mas as pessoas no dia a dia, elas não percebem isso, mas elas têm isso intuitivamente. De que forma? É a quantidade de objetos, né, que elas utilizam, amuletos, balangandãs, para se proteger do mal olhado. Aquele monte de planta, né, a espada de São Jorge, por aí vai. O olho grego, folhas, né? olho quatro folhas, o olho negro, o pé de coelho. Isso, tem até anel grego. De proteção, que eu descobri uma vez que tinha um anel de proteção. Então as pessoas utilizam para se proteger isso aí, de coisas bem rudimentares e coisas externas a ela. Uhum. Então coloca no objeto um poder de proteger algo que, na verdade, somos nós que temos que aprender a desenvolver nosso processo potencial energético, as nossas parapercepções e nosso processo de autodefesa energética. Ou seja, isso é um misticismo, um ritualismo, não é que você bota a confiança sua num objeto, como você está falando, em vez de você se apropriar da sua própria confiança, da sua própria segurança para lidar com um cenário de intoxicação energética ou de alguém te invejando sobre alguma questão. Você pode trabalhar as energias para limpar suas energias. Né? E tem algo mais grave ainda. Quando a pessoa começa a não confiar em si, ela começa a ver que o mundo todo, é como se ela estivesse em luta com o mundo todo. É assim, como todo mundo pudesse estar atacando ela por conta da inveja. Então ela fica muito mais refém. E o que acontece com uma pessoa desse tipo? Ela se fecha mais ainda. Então ela deixa de ser uma pessoa assistencial, até para ela mesma, porque ela cria uma couraça, impedindo o relacionamento. Você vê, então a gente poderia dizer o seguinte, ó, todas as pessoas que estão conquistando o seu espaço, estão tendo superações e estão, não só bens materiais, mas bem internos, né, de valores internos, elas vão naturalmente gerar inveja, porque a gente está num planeta atrasado e, infelizmente, existem muitas pessoas que ainda têm que aprender a superar a própria carência e confiar em si mesmo. Então, a gente poderia dizer isso? Sim, eu vejo sim. Atrai a inveja quem está à frente ali, investindo em si e conquistando. De alguma forma, sim. E aí o que acontece? Essa pessoa que está mais à frente, tem uma visão mais lúcida, ela começa o seguinte, ela sabe que ela vai gerar isso. Só que a visão dela com essas pessoas vai ser, o que é que eu posso fazer para ajudar essas pessoas que estão tendo inveja de mim?
Então muda, ao invés de eu me proteger, né, do olho gordo, do negócio, não. O que é que eu posso fazer? Porque eu sei que de alguma forma eu tenho condições energéticas de ajudar essa consciência. Ou seja, olho gordo faz mal para você mesmo. É bom ficar atento a isso. Atento, né? Uma outra coisa aí complementando é que eu acho que assim, a pessoa que está nessa condição, que ela já está num nível evolutivo, já está mais atenta a essas questões, à assistência, sabe que pode gerar alguma ação que possa gerar inveja de outras pessoas, mas se ela está mais lúcida quanto a isso, ela vai estar mais preparada para se defender energeticamente e tem a coisa de que ela tem uma autoconfiança, ela sabe das suas responsabilidades, sabe das suas habilidades, os seus traços, forças, trafores, que aquilo, a inveja ali não vai reverberar nela. Sim, não tem sintonia, né? Não tem sintonia, aquilo é como assim, como um negócio assim, fala assim, não pega, né? A inveja não pega, porque a pessoa está tão autoconfiante, está com um nível cosmoético, de ética pessoal, dela em dia, coerente, que aquilo ali é quase que uma defesa. Ela sabe quem ela é. Exatamente. Isso, ela dá segurança para ela. Isso é legal, que tem uma frase aqui do livro do Léxico de Horta Pensados, que fala o seguinte: a vivência do Altos Trafores, ou seja, a vivência dos seus talentos, da sua autoconfiança em cima do que você é bom, das suas qualidades, ou seja, a vivência dos altos trafores vacinam a consim contra a inveja. É isso aí que eu estou falando, legal. Exatamente. Legal. Ou seja, se vacine e identifique seus talentos, invista nisso, que isso vai deixar você mais forte para um monte de coisa. Não, e tem uma pergunta no livro Calepino, Conscienciológico, né, do César Cordioli, tem um item chamado inveja. E ele tem uma pergunta que é a seguinte, eu acho que tem sido de alguma fala do professor Walter, em algum momento. Qual o nível do seu ciúme em relação à evolução alheia? Então, esse ciúme da evolução alheia, isso pode gerar um processo de inveja muito sério, né? Sim. O ciúme é mais um parâmetro, né, para a pessoa mapear se ela está com inveja, para ela ficar atenta e ela começar a enxergar o que ela precisa fazer para mudar essa postura, esse comportamento. A gente não está, vamos dizer assim, isento dessa situação, né? Às vezes pode acontecer, mas a gente tem que ficar atento porque a gente está no processo evolutivo. Sim. Não é para a gente ficar se culpando ou se maltratando por isso, mas é para a gente enxergar que a gente tem, identificar, se diagnosticar com o traço imaturo e a gente investir em como vai superar, de forma madura, não se maltratando, se escoteando, né? Eu vejo que a questão de aprender a lidar com inveja é um processo de amadurecimento. É muito comum esse processo de inveja nas crianças pequenas, que elas são tão mimadas, são tão cuidadas, são tão... os pais dando tudo para elas, que qualquer coisa, ela quer tudo. E a fase mais egocêntrica, né, do ser humano mesmo, então... Aí só que alguns adultos não conseguem com esse traço. Nessa fase né? de criança. Boa. Pessoal, nós estamos com muita gente aqui no Face, a Sherida manda boa tarde, a Elusiane coloca, oi pessoal, Elusiane aqui de Palhoça, Santa Catarina. Vocês acham que as pessoas que desdenham das conquistas dos outros, ou que se acham sempre superiores em tudo, podem estar, no fundo, tentando mascarar algum grau de inveja? Eu concordo, viu? Luziane, boa tarde aí para você, abração, obrigada pela pergunta, eu concordo muito. Eu tinha até anotado aqui que essa questão, uma das coisas para a gente identificar a inveja, por exemplo, pode ser a questão do bullying, né? A pessoa que está sempre fazendo bullying com o outro, dá uma risadinha, qualquer coisa que a pessoa faz o alvo ali da inveja, ela dá uma risadinha, dá aquela assim, né? Faz piadinhas. Então, toda essa série aí de sarcasmos, desdém... Criticidade, né? Já Excessivas. Tem aquela fábula do Esopo, né? Quem desdenha quer comprar, né? Das uvas. É verdade, é verdade. Então, isso tudo aí são indicadores desse sentimento aí da inveja. Nós vamos aprofundar mais ainda. Não saia daí, fique ligado aqui que a gente volta para conversar mais sobre inveja. Vamos aos nossos comerciais. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. 13h17. Existe um herói quase anônimo que dedica sua vida a levar luz a todos os lugares, faça chuva ou faça sol. Mesmo quando a gente não vê, é ele que usa as suas super habilidades para trazer de volta a energia que faz a vida acontecer. Parabéns, eletricista, pelo seu dia. Uma homenagem da Copel, Pura Energia, Governo do Paraná.
O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkaconc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá, pessoal, estamos de volta aí no nosso Papo Evolutivo até às 14 horas com você, debatendo sobre assuntos interessantes para a evolução. Lembrando que é um programa do IIPC, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que tem palestras em todo o Brasil, e mais tarde a gente vai falar das palestras dessa semana aqui em Foz e em outros locais, tá certo? Vou aqui, lendo muitos colegas entrando aqui, muitas pessoas na internet. A Elaine coloca aqui, super programa, ela é lá de Cascavel. A Patrícia Menezes entrou também, a Melissa, Foz do Iguaçu. A Sherida faz uma pergunta aqui, vocês consideram a inveja, tal como o medo, algo natural? Então, eu acho que nesse sentido, sim, o Wilton tinha colocado no último bloco, né, a questão da inveja, que é muito comum nas crianças, principalmente aquelas bem na primeira infância mesmo. Então, eu acho que é uma coisa instintual até. Eu pegaria um exemplo, assim, imagine na época das cavernas, então tá um grupo numa caverna, um grupo do outro. Aí uma turma conseguiu mamute, consegue alimentação, consegue roupa, e o outro não. Então, o primeiro sentimento é isso, que tristeza, queria ter aquilo ali, mas tomara que ele perca. Então, é algo bem... Eu não sei se nessa época ia ser tão bonitinho, eles iam lá com um tacape, iam roubar tudo, iam matar os outros, ia ser um processo evolutivo bem no início. Ou seja, na sua fala, você traz o quê? Que a inveja, ela tem um componente belicista, né? Ok, perfeito. Então, Verdade. Então, é algo assim, pra gente pensar mesmo e aprofundar. O que interessa dessa história toda, né? Todos nós temos algo a melhorar, né? Podemos ter alguma questão de inveja, algum grau, como podemos ter algum grau até de medo, que no fundo é uma falta de conhecimento, de informação. A gente pode ter N manifestações, a criticidade excessiva, que é patológica, em contraponto com a criticidade que é saudável, né? Que é construtiva. Isso tudo faz parte do processo evolutivo. O que interessa dessa história é a gente não ficar, vamos dizer assim, se maltratando, se assediando, se culpando por ter o traço. Mas não podemos ficar parados, a gente precisa investir na autopesquisa para a gente resolver isso o quanto antes. A gente veio aqui, como a Priscila falou, né, da questão primitiva, a gente veio sair do primitivismo, né, do bicho, para a gente conquistar a consciência, a consciencialidade, daí a conscienciologia. Então a gente veio aqui investir na nossa evolução. E um ponto importante desse processo evolutivo quanto a gente anda mais rápido, quanto mais assistência a gente presta ao outro. E essa assistência de esclarecimento, qualificada, para que a gente possa gerar autonomia nas outras pessoas. Eu penso dessa forma, não sei o que vocês pensam. Eu queria complementar que, assim, às vezes não é nem aquela coisa tão crassa da inveja, assim, o fulano tem um carro, uma Ferrari, né, que não trouxe no último bloco, quero ter também. Às vezes não é um negócio, assim, tão crasso, tão material, mas, às vezes, você pode se pegar no seu dia a dia com uma pontinha, uma filigrana desse traço da inveja. E às vezes você não pode nem... Aquilo pode passar batido. Essa semana, né, que eu já sabia que a pauta ia ser inveja, eu fiquei mais atento à minha manifestação, aos meus sentimentos,
para eu identificar, será que isso, fui fazer um experimento, será que eu tenho esse sentimento no meu dia a dia? E eu fiquei surpreendida que em vários momentos eu identifiquei pontinhas, sabe aquela filigrana, assim, aquele pensamento assim que passa rasteiro, assim, poxa, aí eu peguei, eu falei assim, olha, nesse ponto aqui eu tive uma pontinha, então, não, isso não é legal, vamos trabalhar, pô, a pessoa merece, ela tá se esforçando, e aí eu começo a olhar os trafores, olhar todo o esforço que ela fez, e eu começo a olhar o que eu tô fazendo, que cada um tem um ritmo, tem um processo evolutivo diferente. Sim. Eu acho isso uma coisa importante da gente compreender. É legal porque você está vendo o que está faltando em você, isso identifica que algo está faltando. E você, sem se onerar, sem se maltratar, você vai pesquisar o que é que você vai fazer para lidar e superar aquela questão. E às Muito vezes, legal. em um aspecto, a pessoa está mais deficitária, eu estou mais superavitária. Exatamente. E em outro, é o contrário. A gente tem que entender esse curso, que a gente chama na Conscienciologia de curso grupocármico, que tem essa sequência das vidas, né? Então, você vai passar por fases de interprisão, que aí você ainda está se comprometendo com as consciências. Depois, você vai passar pela fase de vitimização, que é o processo de limpar todas aquelas interprisões, aqueles laços, aqueles nós atados de ações não positivas que foram gerados. Depois você vai ter que trabalhar na recomposição para só aí passar por um processo de libertação, né? Liberação desses nós atados aí do passadão, né? De outras vidas. Então, você se conhecendo mais, você vai saber onde que você está, o que você está devendo mais, o que você tem de saldo mais positivo, e isso tudo vai influenciar no seu dia a dia hoje. Então, ó, preste atenção, olha a dica da Andressa, hein? Invista na sua autopesquisa, observe em detalhes sua manifestação no dia a dia, porque a autopesquisa, autoconhecimento libera você dos seus traços imaturos. Na hora que a Andressa está falando, me veio um outro pensamento, que é o seguinte, quem está na vida empresarial, quem está trabalhando, muitas vezes ela está imerso nesse meio da inveja, porque a competitividade é estimulada. Então, assim, se o fulano está desse jeito, se está mais bonitinho hoje, vai chamar a atenção do chefe, tem chance de ter uma promoção. Então, começa com jogos baratos, né? Pensamentos bem infantis, mas que as organizações, por falta talvez de um código melhor de cosmoética, né? Ou ter falta de princípios mais libertários para as consciências, acaba incentivando essa disputa, né? A sociedade, de uma maneira geral, ela incentiva muito, né? O próprio processo de consumo, tudo isso acaba incentivando bastante. E aí a gente vê a ligação também da inveja, não só com o processo do belicismo, mas também com a questão do poder. Sim, totalmente relacionado, verdade. Então fica outra dica para você, ó, aprenda a trabalhar as energias, seja na empresa, seja na convivência com as pessoas no dia a dia. Se você souber, todos nós temos um corpo energético, e se você souber trabalhar as energias, você vai se desintoxicar, você vai limpar suas energias, ó, não tem chance para quem está com inveja de você. E se você sentiu inveja, é uma forma até de você trabalhar as energias, limpar as energias. Porque, ó, eu escutei aqui, antes do programa começar, o colega Francisco falou o seguinte, ó, quando você está com inveja de alguém, você contrata uma gangue extrafísica sem saber, e a gangue cobra um preço. Então fique ligado, porque existe a questão da multidimensionalidade, né? Tem várias dimensões, a gente está na dimensão intrafísica, ou seja, no nosso corpo físico aí, mas a gente tem um corpo energético, a gente tem um corpo que se manifesta fora da dimensão intrafísica, que é o corpo emocional, a gente chama de psicossoma, quando a gente sente inveja, a gente convida consciências imaturas para a sua psicosfera, para o seu campo de energia. O que é que vocês acham? Para mim isso é pura realidade, né? Então, o padrão pensênico, o que você pensa, sente, energiza o tempo todo, é que faz as suas vinculações com as demais consciências. Então, quem tem algum processo de clarividência, às vezes de clareaudiência, ou processo de telepatia, processo de psicometria, percebe que nós nunca estamos sozinhos. Então, todos os ambientes têm várias consciências. E esse pensamento, que é um pensamento tão rasteiro, se você, como a Andressa falou, uma filigrana já te põe em contato com essas consciências, né? Ou seja, mais uma dica evolutiva para você. Fique ligado, porque você não está sozinho o tempo todo, e você tem que começar a se perguntar, que companhias você atrai para você? E uma dica é prestar atenção nos seus pensamentos, ou seja, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos e nas suas energias. Não demole. E aí, você falando nisso, Léo, me lembrou outra coisa. Tem pessoas que se alimentam, alguns assim, sofrem e não gostam de sofrer o fruto da inveja. Mas tem pessoas que têm um processo inverso. Elas gostam de serem invejadas.
E aí surge a questão das redes sociais também. Ah, ok. Então, tem pessoas que adoram se postar em fotos lindas, maravilhosas, porque isso para ela dá um tipo de poder. Mas é infantilismo, né? Elas ostentam algo que ela não tem, que não é delas. Elas inventam algo para chamar a atenção do outro. Sim. Olha o risco aí de até gerar inveja e sobrar energia negativa para a pessoa. Né? Aí depois as coisas começam a não dar certo e não sabem por quê. Mas você vê, isso mostra uma carência, eu acho que a nossa sociedade tem muito disso ainda, e mostra uma carência das pessoas de uma forma geral. Falta algo interno, né? O que a Andressa falou antes lá, falta a pessoa desenvolver autoconfiança, falta ela enxergar o que você é bom. Porque se você está vendo o que você é bom, por que você vai querer do outro? Sim. As pessoas são diferentes. E não tem necessidade de também ficar ostentando, né? Ficar fazendo exposição pública tão ostensiva que nem a gente tem nas redes sociais atualmente, né? Sim. É verdade, é verdade. Vamos aqui, ó, na internet, a Cristina lá de Cascavel manda um oi. Olá, Oi, Cristina. Boa tarde, Cristina. A Seu Mari, bom papo, cada vez mais evolutivo. Abraço. Seu Mari é de Vacaria. Muito legal. Muitas curtidas, muitos coraçõezinhos. Vamos nós aqui, ó. Patrícia Menezes, Shérida. Shérida coloca aqui, ó, formas para se trabalhar. A gente já falou bastante disso, né? Trabalhar as energias, se pesquisar, não se maltratar, né? A gente precisa estar mais atento à nossa manifestação para a gente se reeducar. E ela faz uma pergunta aqui boa, mas essa eu vou deixar para depois do comercial. Ó. Depois do comercial a gente vai responder a seguinte pergunta. Quando um dos membros do casal se destaca, é normal sentir inveja do parceiro? Trabalhar positivamente é possível? Se você tem interesse, a gente vai voltar daqui a pouco. Mas antes disso, ó, a Lucy, lá de Londrina. Abraço, entrou. Lucy. Pô, Lucy é amigona, né? Muito bom aí. A Cristiane, lá de Brasília, muitos amigos e amigas, né? Cristiane Batista. Manda um abraço para você, Cristiano. Manda um abraço para o Jimenez. Rosicléia Teixeira. Boa tarde aí, Rosicléia. Ó, a Cristiane faz uma pergunta, a gente vai responder também depois. Tiago Lisboa. Manda um alô. Pará. Olha só, a turma do Pará nos acompanhando também. Muito que bom. Legal, todo que mundo, legal. Brasil inteiro aí com a RCI. É verdade. E o papo é evolutivo. Rosicléia também faz uma pergunta. A Edna manda um tchau aqui. Muita gente, bem-vinda, Edna. Muito legal, a gente vai responder as perguntas daqui a pouquinho, após o nosso intervalo. Fique com a gente, voltamos já já. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. Passou o dia sem internet e o técnico ainda não veio? Chega disso! Na Linka, a internet por fibra ótica é super rápida e estável, para que você fique sempre conectado. E o melhor, caso ocorra algum problema no horário comercial, garantimos que os nossos técnicos chegarão em sua casa em até 1 hora após você fazer o pedido. É isso mesmo, com a Linka, você tem um suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Tá esperando o quê? Contrate seu plano agora mesmo, pelo site ou por WhatsApp sem sair de casa. www.linka.net.br. Anotou? Linka com C. linkacomc.net.br ou ligue 35230533. Linka, garantia de suporte de internet em até 1 hora no horário comercial. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá pessoal, estamos de volta aqui no programa Papo Evolutivo, com o tema, você que chegou agora, inveja é doença. E a gente terminou o bloco anterior com uma pergunta que a gente ia responder. Eu vou ler a pergunta para vocês de novo. A Shérida que mandou,
E a pergunta é a seguinte: quando um dos membros do casal se destaca, é normal sentir inveja do parceiro? Trabalhar positivamente é possível? E aí, essa pergunta é boa, hein? Ó, vou dizer então o que eu penso logo de cara. Eu vejo o seguinte, isso pode acontecer em alguns cenários, de você ficar com inveja do parceiro, mas é o que a Andressa falou, se esse sentimento vem, tem algo que está errado, está inadequado na sua manifestação e você precisa trabalhar para superar isso. Ou seja, a competitividade, ela não é saudável. Tá? Eu penso sempre no ganha-ganha, né? Quando todos ganham, é a melhor forma do processo evolutivo sair. Quando você está competindo com alguém, isso mostra uma carência, isso mostra uma menos-valia, você precisa, talvez uma questão de autoimagem. Então, competir com o parceiro não é saudável, invejar o parceiro não é saudável. Mas, se acontecer, tem que trabalhar e ver o que conversa com o parceiro, joga limpo para resolver essa situação. Os traços nossos se manifestam e a gente precisa saber lidar com eles de forma madura. É possível trabalhar positivamente, sim, não só na dupla, mas também nos grupos, né? Seja de trabalho, seja nos grupos de voluntariado, seja no grupo de amigo, é possível, sim, sempre pensando nessa relação seguinte, para você se dar bem, todo mundo tem que se dar bem junto, né? Se alguém perde, você perdeu. Então, a relação é ganha-ganha. Eu vejo o seguinte, na relação de casal, sempre é uma relação assimétrica. Ou seja, um está em algum momento melhor do que o outro, mais equilibrado, mais compensado, só que isso é dinâmico, o tempo todo muda. E no casal tem que ver o seguinte, enquanto um pode ser intelectualmente mais desenvolvido, chama mais atenção, mas o outro pode ser mais, ao invés de ser intelectual, ser emocionalmente. Ser a pessoa que acolhe, que dá sustentação, tudo mais. Então tem que começar a perceber o valor de cada pessoa, né? Na verdade, sempre a gente procurar assim, o que cada um tem de bom. E nisso, olhar para si também. O que é que eu tenho de bom nessa minha relação de casal? E na hora que você começa a enxergar isso, o motivo da inveja começa a desaparecer. Mas, ao ver essa mensagem da Sheila, me lembrou o seguinte, existe um conceito que diz que a inveja é um vício justo. Por que é um vício justo? O invejoso é punido automaticamente no momento mesmo em que sua inveja aparece. A tristeza e a dor surgem de imediato da consciência do invejoso. Enquanto outras atitudes vão levar a depender de outros fatores, o invejoso, na hora, ele sente a dor por estar sentindo inveja, de alguma forma. Okay. Então, é considerado vício justo. E assim a gente pode acrescentar o seguinte, quando a gente sente inveja do outro, né, a gente convida, como a gente falou anteriormente, as consciências extrafísicas imaturas, com energias tóxicas, para nosso campo de energia. E aí a gente também é intoxicado. Então, ter inveja ou estar competindo com alguém é escolher intoxicar-se, né? Tem uma frase que fala assim, ó, invejar significa inferiorizar-se. É um mega pensene, né? Trivocabular. Só que nesse aspecto aí da dupla, especificamente, do casal, eu acho isso muito mais sério. Porque, assim, você sentindo inveja, você está convidando consciências extrafísicas para sua psicosfera, para o seu ambiente. Aí você está convidando essas consciências para o seu ambiente da casa, para a sua casa, para o seu quarto que você vai dormir ali. Então, eu acho isso muito mais sério. E eu gosto muito de estudar essa questão da dupla, né? Do casal, do relacionamento. E isso a gente vê que a competitividade, a inveja entre os parceiros é um dos pontos que mais mina as duplas, a relação, o casal. Isso pode ser, inclusive, o gatilho para um divórcio, para uma separação, para situações, uma série de conflitos, e às vezes você nem está vendo que é aquela coisa sorrateira da competitividade, da inveja. Então, assim, eu acho que identificou isso, é o primeiro ponto a ser trabalhado, e eu também parto do princípio seguinte, toda a base da interassistência, do convívio em grupo, a base a gente desenvolve no casal, né? Se você convive bem com o seu marido, esposa, é o princípio do começo para conviver bem com as outras pessoas. Se nem está convivendo bem entre o casal, aí já começa... Tá complicado, né? Tá complicado. Então, assim, olho vivo nessa história e para mexer nessa situação mesmo. Mas é uma coisa muito comum. Concordo plenamente, Andressa. Uma questão, então, para vocês aí. Você é amparador da sua dupla ou você cedia seu parceiro, sua parceira? Fique atento a isso e aí talvez uma saída para você trabalhar esse aspecto, né? Uma nova dica aí evolutiva é diálogo, desinibição. Converse tudo, fale, exponha.
seu parceiro, sua parceira são colegas de evolução. Então, deveria ser um colega de evolução, né? Então, trate como um colega de evolução, peça ajuda, converse, não deixe a situação em silêncio. Quando a gente guarda as coisas, a gente mantém o assédio. Quando a gente fala, a gente desassedia os cenários. Às vezes certo? até expor mesmo o sentimento Perfeito, de inveja que você está sentindo naquele momento. Exatamente. E uma outra dica que eu acho muito legal é de você pensar a dupla, o casal, como uma coisa só. Não é um competindo contra o outro, é a dupla em si. Então, Legal. Você pensar, não são duas pessoas juntas, não, é uma coisa só, é a dupla. Ok. E essa dupla pode ajudar um monte de gente Isso. se ela estiver bem. Quanto mais essa dupla interage de modo saudável, maduro, tudo sendo dito, nada escondido, isso ajuda a maturidade do casal. Isso vai ajudar a essa relação transbordar para assistência às outras pessoas. E na hora que você estava falando, me veio um outro pensamento, que é com relação à inveja, ela não surge apenas nessa existência. Então, quantas vezes, em quantas vidas nós estamos carregando esse traço, esse temperamento da inveja? Então, eu conheço pessoas que a pessoa é um poço de inveja. Então, em qualquer situação, ela não consegue lidar com se dar ao outro, porque é tudo ela mesma e ela vem carregando isso. Então, isso é um processo patológico que pode durar várias e várias séries. E você está falando isso, me vem à cabeça o seguinte, né? A inveja é uma doença, realmente, né? E tem uma frase que eu li que era assim, a inveja é uma doença e eu te desejo melhoras. Na verdade, acho que a ideia é que quando a gente vê uma pessoa que está com inveja de alguém, a gente tem que tentar compreender, ou qual seja da gente mesmo, a gente tem que tentar compreender que aquela pessoa, naquele momento especificamente, ela está imatura, ela está adoecida, ela está numa condição de precisar de assistência. E a gente veio aqui nesse planeta, né, para ajudar os outros, porque a forma mais rápida da gente acelerar a nossa evolução é a gente estar olhando para os outros. A inveja é um egoísmo, a inveja é um egocentrismo, e o oposto disso é você ajudar os outros, você se disponibilizar para as pessoas. Então, faça assistência, outra dica evolutiva aí para você acelerar toda a sua vida. Então, olha só, vou ler outra pergunta aqui, da Cristiane Batista, lá de Brasília. Ela coloca o seguinte: a inveja não seria uma frustração por não se sentir realizado, infeliz com a sua vida? O que é que vocês acham? Pode falar. Pode falar. Bom, ela é inevitável. Está casado isso. Uma pessoa que está no processo de inveja, ela se sente inferiorizada. E esse inferiorizado são os mais diversos motivos. Então, vai desde o seguinte: ela se achar feia fisicamente, não ter um cabelo como gostaria de ter, não ter a cor dos olhos que gostaria de ter, não ter a altura que gostaria de ter, mas por aí. Ou seja, ela vive frustrada. Frustrada. Um segundo nível é nível energético. Então, ela é tão carente de energia, de não saber suprir, que ela vai sugando a energia de todo mundo. Ou seja, é um vampiro energético. Vampiro energético, é o famoso olho gordo, né? Aquela pessoa que onde chega, ela vai acabando com as coisas, né? Vai destruindo, né? Tem um terceiro que é o nível emocional. A pessoa, de alguma forma, se sente tão desamada, tão não acolhida, ela falta afetividade e autoafetividade. Então, também entra nesse estágio. E a nível mental somático mesmo, nível intelectual. Ou seja, ela falta informação, ela admira muito a sabedoria do outro, e muitas vezes acha que não vai conseguir chegar ao nível de inteligência ou de facilidade de falar em público do outro. Então são várias frustrações que acabam tendo. E tudo isso vai acabar desaguando no nível de frustração a nível multidimensional. Queria complementar que eu acho que o invejoso, né? E na verdade ele falta autoconhecimento, falta ele conhecer os seus talentos, suas próprias habilidades e a sua competência de saber conseguir, de ir atrás. Então ele desconhece isso dele, que certamente ele tem. Agora, só para completar a questão do multidimensional. Então, a consciência, ela pode aparentemente ter todas essas frustrações, mas extrafisicamente ser uma consciência muito lúcida, muito potente e tudo mais. Mas ela está tão presa a achar que é apenas esse corpo físico, que acaba também frustrando, e as companhias extrafísicas acabam sendo outras, exatamente. E não aquelas que ela tem direito, né? Pelo histórico dela, pela biografia dela, né, de muitas vidas. O invejoso, ele acaba se nivelando por baixo, né? Sim. E uma outra coisa que eu queria trazer também é que eu acho que, assim, o invejoso, ele também tem muito medo de ser invejado. Mas então, pode assim, acontecer. o invejoso, ele tem medo do próprio sucesso, em certo ponto.
Porque se eu tiver sucesso, outras pessoas vão me invejar, eu não quero ser invejado, eu estou invejando outros, porque eu sei como é que é assim que funciona, e isso entra num ciclo vicioso e ele não consegue sair. Então, isso é um ponto aí bem de atenção, eu acho. Então fica mais uma dica evolutiva para você. Você é único. Pare de brigar com você e trabalhe para você enxergar o que você é bom, porque todas as pessoas têm talentos, têm qualidades. Enxergue o que você é bom. Quanto mais você enxerga o que você é bom, mais você você naturalmente já vai trabalhando o traço de inveja e N outros traços. Não esqueça, você é único, vai ter que conviver com você não só nessa vida, né, mas nas próximas vidas todas. A gente vem num processo evolutivo, nessa e nas próximas. Não trabalhe logo para evitar sofrimento, problema para você, porque a gente atrai coisa negativa, a gente se intoxica com a inveja, com a competitividade, com a criticidade excessiva, com a agressividade, com o belicismo. Então, trabalhe logo para você se livrar disso e se tornar uma pessoa exemplarista, né? Dar exemplos para os outros é saudável e isso qualifica o seu campo de energia. Você vai atrair consciências maduras para perto de você. E aí você avança mais rápido ainda, tá certo? Vamos aqui. A Rosicléia faz uma pergunta. Ela coloca assim, a inveja poderia ser uma forma de admiração distorcida do outro? A gente comentaram um pouquinho no começo sobre isso, que acho que a inveja a gente começa o quê? Você vendo outra pessoa e ao não se conhecer, ao não saber seus talentos, habilidades, saber que você consegue aquilo também e não assumir as suas próprias responsabilidades, ao invés de você tentar identificar, deixa eu ver o que a pessoa fez para conseguir aquilo, não, você vai para o final, eu quero isso também, mas não quero ter o esforço que a pessoa fez. E aí, nessa pergunta faz lembrar a história de Branca de Neve e os 7 Anões. Né? Ou seja, a rainha, né, a madrasta, né, com inveja da beleza da Branca de Neve, né, causa todo aquele rebuliço, né? E aí a gente viu e no final quem foi penalizada mesmo foi a própria rainha, né? Então é algo... Você falou uma coisa importante, quem está agindo anticosmoeticamente ou de forma negativa em relação ao processo evolutivo, naturalmente se penaliza. A pessoa se penaliza por si só. Ela não vai ser punida por alguém. Ela naturalmente puxa o próprio tapete. Fique ligado nisso para você superar logo os traços. Para nós, né, superarmos nossos traços. Vamos ficar ligado também a gente aqui, né, para a gente não dar mole nisso. Pessoal, nós vamos para o nosso intervalo e no próximo bloco a gente volta dizendo o seguinte, você sabe qual é o dia o dia que está relacionado hoje? O dia 15 de outubro é dia de quê? Tem várias comemorações aí, várias pessoas, várias personalidades e a gente volta daqui a pouco para falar para você. Um grande abraço, até daqui a pouco. Estamos apresentando o programa Papo Evolutivo. O Mabu Interludium Iguaçu Convention possui estrutura completa para a realização e o sucesso dos seus eventos sociais e corporativos. São 5 salas com capacidade para até 700 pessoas, 100 apartamentos, restaurante e bar. Agende seu evento e fique tranquilo. Nossa equipe foi especialmente treinada para garantir o melhor resultado com o mínimo de preocupação. Entre em contato 3132-2000. 13h45. A Copel alerta. O furto de cabos de energia, além de crime, é um risco à vida. A entrada em subestações só é permitida a profissionais capacitados pela Copel. Se notar alguma movimentação estranha, denuncie. Chame a polícia pelo número 181. A ligação é gratuita e a informação é anônima. Ajude a preservar o que é de todos. Ligue 181. Copel, pura energia, Governo do Paraná. Atenção! Neste sábado, dia 19 de outubro, acontecerá o dia D de vacinação contra o sarampo. O Ministério da Saúde convoca todos os pais ou responsáveis por crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade que ainda não tenham tomado as 2 doses da vacina a levarem seus filhos até uma unidade de saúde para serem vacinados contra o sarampo. Levem a caderneta de vacinação. Faça sua parte. Proteja nossas crianças. Saiba mais em saude.gov.br/vacina Brasil. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009.
999. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. Voltamos a apresentar programa Papo Evolutivo. Conversando, a gente se entende. Olá pessoal, estamos de volta com o nosso programa Papo Evolutivo. Lembrando que é todas as terças-feiras, das 13 às 14 horas. Você tem um encontro com a gente aqui para que a gente debata. Você pode participar mandando suas ideias, suas perguntas, seus comentários, para que a gente possa evoluir mais rápido, porque conversando a gente se entende. E a gente tem muita gente entrando aqui, a Edna, a Délia, parabéns pelo programa, obrigado Délia. Sueli Vitorazzi também, olá Sueli. A Sherida coloca aqui, ó, acho justamente as várias facetas do parceiro o charme, tanto as positivas como as em desenvolvimento. Muito legal, legal, Sherida. Né? A Lucy manda um alô, olá, Lucy, muito bom esse tema, que legal. Cristiane aqui batendo as palminhas. Então, olha só, daqui a pouco a gente vai continuar aqui com o Face e a gente vai hoje saber o seguinte, o que é que está associado ao dia de hoje? Que dia hoje? Hilton. Hoje é um dia muito importante, muito especial, que tem tudo a ver com o IPC, né? Que é a questão da docência, né? Que hoje é o dia do professor. Legal. Então, esse dia do professor... São muitos professores no país, né? No país, planeta, né? No planeta, e é fantástico essa atividade, né? E aí o que acontece? Por que esse dia do professor? Por que 15 de outubro? Porque foi nessa data, em 1827, que Dom Pedro I estabeleceu um decreto chamado de Ensino Elementar no Brasil, obrigando todas as cidades e vilarejos do país a terem uma escola de primeiras letras. A comemoração só veio acontecer em 1947, 120 anos depois, por iniciativa de um professor paulista chamado Salomão Becker, autor de uma frase bacana: professor é profissão, educador é missão. Né? E, finalmente, só em 1963 é que foi oficializada esta data no nosso calendário. Né? Hoje também é o Dia Mundial da Lavagem das Mãos. Coisa que parece assim, pô, que coisa mais sem graça, coisa mais sem sentido. Não, foi graças à introdução, há mais de 200 anos atrás, da prática de se lavar as mãos nos hospitais, que caiu substancialmente a quantidade de mortes por infecção hospitalar. Legal. Então é algo necessário e importante mesmo. E hoje também é o Dia do Educador Ambiental. Então são muitas coisas que podemos comemorar nesse 15 de outubro. Ok. Vamos nós aqui, ó. Vou trazer aqui a Lídia Pelim. Ela coloca o seguinte: oi, boa tarde. Boa tarde, Lídia. Acho a inveja muito ruim. Quando algumas vezes tive inveja, sempre me veio no pensamento: isso não é um sentimento bom, você já ficou lúcida na hora. E ela continua: logo vai embora quando via como sentimento ruim. Eu mesmo me corrijo. Acho que isso é bom em mim. Abraço. Concordo plenamente, a gente deve seguir até sua dica aí de identificou que está com inveja ou com algum sentimento ruim, identifica que é negativo, trabalha as energias e vamos em frente. Eu queria comentar aí que, assim, parabéns, Lídia, boa tarde para você. Eu acho que é isso mesmo, esse é o caminho. Porque a maior dificuldade da maioria das pessoas é identificar o sentimento, a emoção no momento exato que ela acontece. A gente tem dificuldade de identificar, passa um monte de coisa na nossa cabeça a todo instante e a gente não identifica esse ponto, isso que você fez. E às vezes, quando identifica, não sabe dar o nome certo aos bois. Então, identificar e dar o nome aos bois é o primeiro passo para isso aí mesmo, para superar, para enfrentar. Então, olha só, fica uma dica evolutiva aí para você. Preste atenção, fique atento aos seus pensenes, aos seus pensamentos, sentimentos e energias. Identificou algo negativo no pensamento ou na emoção? Fique atento, ou nas energias, né? Fique atento, trabalhe as energias, fique lúcido, leve para sua autopesquisa, invista no seu autoconhecimento. Ó, agora tem uma pergunta. Mas tem uma dica. Percebeu que estava com inveja? Não entre no mata-burro da autoculpa. Perfeito. Pronto. Perfeito. Percebi, assim, tô com inveja, vou superar isso aí. Mas bola para frente, não fica se chicoteando, porque Exatamente.
teve esse A gente pensamento, tem que não. saber lidar com as nossas limitações, né? Todos temos limitações e precisamos aprender a lidar com elas sem ficar se assediando, se maltratando. Vamos ter maturidade para lidar com a gente, vamos ser amparador da gente, não algoz da gente. Isso é importante. A Marise faz uma pergunta boa aqui, ó. Gosto muito desse nome, Marise, né? Não sei por quê. Não sei por quê. Como falar desse tema com crianças que têm condições sociais muito desfavoráveis e veem outras crianças com muito mais recursos afetivos e financeiros? E aí? Pergunta delicada, Marise, mas muito boa pergunta, legal. Eu acho que assim, é uma situação muito delicada que faz parte aí da nossa sociedade, do momento do planeta. Tem muita gente trabalhando para mudar essa situação, mas eu acho que individualmente, caso a caso, eu acho que os valores são muito importantes. Então, você passar para a criança o valor da afetividade, o valor da família, que isso são coisas que não tem preço, né? Não depende de recurso financeiro nenhum, né? Passar o valor dos laços afetivos, Do respeito ao do outro. respeito, da gratidão, do cuidado com o outro, da família. Isso não depende de recursos financeiros. Isso pode ser passado. Que, na verdade, o que importa mesmo dessa vida são essas relações que a gente faz, que a gente leva, desse bom convívio com as pessoas. Muito mais que a relação com o dinheiro, né? E eu vejo duas outras coisas, que é a seguinte, para essas pessoas que estão em situação realmente que não tem condição, não tem acesso, não tem nem como sonhar com certas coisas, é mostrar para elas o seguinte, que a vida não é somente ter bens materiais, Isso. né, ter posse, né, ter essas conquistas. E o segundo é que quais são os valores, os traços que essa criança tem para superar tudo isso? Então, dar um fio de esperança de que aquela situação é temporária, é passageira, é importante para a evolução dela e que ela poderá realizar muito mais lá adiante. Mas que, basicamente, ter posses, ter coisas não é sinal de felicidade. Né? E aí... Então, ou seja, nada é por acaso, ninguém está na condição X, por acaso, existe todo um cenário que a gente atrai para a gente viver, para a gente evoluir, e aquele é o melhor cenário. Então, os pais têm que entender isso, até para ajudar os filhos nessa reeducação. É uma reeducação, estamos aqui para ser reeducados, para aprender. E passar o seguinte, que tudo pode ser conquistado com esforço pessoal. Então, o que você vai fazer para conquistar aquilo? Como que a gente pode conseguir um bem ou um brinquedo, alguma coisa assim? Né? O que a gente pode fazer? Então, isso tudo acho que tem que ser passado, os valores têm que ser inseridos, como a Andressa falou, gradativamente. Do trabalho. Do esforço pessoal para conquistar o que a gente quer. Todos podemos tudo que a gente quer. A gente pode conquistar tudo que a gente quer. Mas a questão é como a gente vai fazer isso. De forma ética, cosmoética ou de forma anticosmoética, por exemplo, usando a inveja, né? Sim. E a questão planetária, ou seja, já imaginou o planeta Terra em que a palavra pobreza não exista? Isso é possível. Mas para que isso venha acontecer, vai depender que cada um saiba lidar com a riqueza, com a abundância, com o trocar, o assistir ao outro, né? Gerar esse ambiente em que todos têm oportunidade. Então é a questão de amadurecimento também das consciências que estão nesse planeta aqui, né? É verdade. Vamos aqui com as colocações aqui do pessoal no Face. A Lucia, ela fala um comentário, né? Somos singulares, precisamos vencer o nosso ego. Exatamente, Lucia. Isso tem que ser natural, sem a gente ficar se onerando, né? Se culpando, como o Wilton falou. A Cristiane, lá de Brasília, coloca show, parabéns pelo tema, obrigada. A Lucy também continua aqui, faz outro comentário. Você tem razão, não podemos ser comparados a ninguém, nem competir com ninguém. Se a gente vai competir com alguém, é só você com você mesmo. De uma forma, é uma competição saudável, não é para você se onerar, ser perfeccionista, se maltratar também não. A Sherida colocou aqui, ó, esqueceram de falhar no olho grande. A gente falou no olho gordo. O olho grande também é ruim. Tem um poderoso no meu grupo Karma. Difícil de neutralizar. Haja energia. Mas já colocou aqui a solução, né? Trabalha a energia que resolve isso aí e trabalha a compreensão, porque o colega ou a pessoa que está com um traço de maturidade, no caso a inveja, ele está denunciando que ele está imaturo, ele está denunciando que ele não está numa condição melhor. E está ajudando a gente a trabalhar esse olhar de compreensão, de respeito pela limitação alheia. A gente tem uns termos, né, bem populares, né? É o mal-olhado, o seca-pimenteira, É verdade. o olho gordo, o olho grande. Então, são termos Não, e o mais sério, sabe o que é? que todo mundo conhece, né? Apesar de falar assim,
as Faz pessoas parte da sociedade. Faz parte, as pessoas entendem de energia. Não, e o mais sério é isso, você reconhecer alguém que tem esse papel, esse perfil, né? E ser uma pessoa que você ama de paixão. A pessoa é sua amiga, mas você sabe que se ela fizer algum elogio, o cabelo vai despencar, você vai adoecer, a roseira vai secar, né? E você ama. Então, é um processo de aprendizagem, assim, eu não posso me afastar dela, não posso excluí-la do mundo, porque ela faz parte. É minha amiga, mas tem que reconhecer e aprender realmente a lidar com as energias, né? É verdade. A Viviane coloca aqui, ó, Viviane lá de Joinville. Oi, pessoal. E quando a pessoa é invejosa e não consegue se ver como tal, não tem lucidez para ver esse traço importante para ser reciclado. E aí ela já manda a colocação seguinte, a resposta à minha pergunta veio antes, e ela ri aqui. Que bom, Viviane, obrigado pela sua contribuição no nosso Papo Evolutivo aqui. A gente está se encaminhando para o final do nosso Papo Evolutivo de hoje, mas lembrando que toda terça, das 13 às 14, você conta aqui com o grupo, trazendo ideias, debatendo, você pode participar com as suas ideias, com a sua energia, com o seu discernimento, trazendo suas informações, o que você pensa sobre o assunto, para contribuir com o nosso papo, tá certo? No próximo tema, nosso próximo tema, no dia 22 de outubro, vai ser o seguinte: superação, transformando traços pessoais. Ou seja, como a gente pode reciclar a gente mesmo de forma mais rápida, para a gente deixar de sofrer, ficar se maltratando, ou ficar, vamos dizer assim, caindo no mesmo buraco muitas vezes, né? E a palestra que vai ter no Centro Educacional Foz do Iguaçu, nessa quinta-feira, dia 17/10, ou seja, daqui a 2 dias, iniciando às 19h30, é a seguinte: você já teve a sensação de estar fora do corpo? A projeção lúcida, ou a viagem astral, né, que é mais conhecido, ela ajuda a gente no processo evolutivo. E se você tem interesse, compareça no Centro Educacional Foz do Iguaçu. Ele fica na Rua Rui Barbosa, 820, na Sobreloja, no edifício Foz Executive Center. E quem vai dar a palestra é nossa amiga Zaad Sanabria. Boa palestra para você, Zaad. Não, só complementar também que a gente está com ouvintes aí, abraço para todos eles aí do Brasil todo, né, do sul verdade. até o norte. Então, para procurar a agenda do IPC no site, né, www.ipc.org, com o tema da palestra aí dessa semana. Legal. Ou seja, o IPC está aí na maioria das cidades do país. Veja perto de você o mais próximo, e as palestras, lembrando que as palestras são gratuitas. E para quem quer trabalhar energia, também tem um laboratório de técnicas energéticas positivas, que é o Energolab+, todas as sextas-feiras aqui no Centro Educacional Foz do Iguaçu. E aí, como a Andressa deu a dica, veja na sua cidade mais próxima, onde você tem um laboratório de técnicas energéticas positivas, para você aprender a trabalhar energia e largar a mão da inveja e de N outras questões, tá certo? E lembrando que está tudo no site ipc.org. Comentários finais. O que é que vocês querem dizer para as pessoas que têm inveja ou que querem se proteger da inveja nesse assunto todo? O que é que chamou a atenção de vocês? Que dica vocês dão para os nossos ouvintes? Uma das coisas que mais me chamou a atenção na Conscienciologia é a oportunidade de você realizar autopesquisa de forma lúcida. Então, na hora que você reconhece esse traço em você ou nos outros e quer aprender a lidar com isso, é uma grande oportunidade de se informar, de acessar os cursos, acessar o nosso material, nossa vasta bibliografia, conversar com as pessoas sobre isso e se auto-pesquisar. Então, acho que a grande lição, porque é inerente Legal. à condição humana. Então, Legal. todos nós temos em algum nível, né? Mas a gente não pode ficar patinando nisso e atrapalhando nossa evolução por estarmos tão invejosos assim. Andressa. Não, eu gostaria só de destacar que eu acho que é a questão da assunção das próprias habilidades, dos próprios talentos, das responsabilidades. Também não dá para ficar empurrando a responsabilidade para outra pessoa, para o governo, para o trabalho, para o chefe, sei lá para onde, né? Então, assim, depende da gente mesmo, né? A nossa evolução pessoal depende de nós mesmos. Ou seja, pessoal, você tem que ter se dado bem de ser você mesmo. Pare de brigar com você e seja seu amparador. Então, fica as nossas dicas aí. Você que perdeu o programa, que chegou agora, você que quer passar para alguém, entre no site da RCI, que está lá o programa gravado para que você possa ver ele e tirar suas ideias e compartilhar, tá certo? Um grande abraço para vocês e até a próxima semana. Até mais, pessoal. Tchau. Você ouviu na RCI Iguaçu, programa Papo Evolutivo, uma produção do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. De volta na próxima terça, à 13h.
RCI 1320 AM. Foz do Iguaçu, integrante da rede Bandeirantes de Rádio.